Bom, gente, então nós vamos falar um pouquinho sobre vacinação, tá? E da importância da vacinação. A vacina são 3 milhões de vidas poupadas por ano no mundo, tá? O Programa Nacional de Imunizações daqui no Brasil foi criado em 1973, isto é, ele tem mais de 50 anos. Hoje, a proteção do Ministério da Saúde nos protege contra 31 doenças, o que é um grande avanço, né? Se a gente considerar que o Brasil sempre foi um pouco de vanguarda em relação a isso. A cobertura vacinal no nosso país, ela sempre foi assim invejável, né, do ponto de vista da, 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 da que a população se envolveu nessa cobertura vacinal, as campanhas todas que foram feitas, né, através do Zé Gotinha, de tudo. Então, a gente tinha um engajamento no processo de imunização muito importante aqui no nosso país. E, infelizmente, né, a partir de 2016, né, a gente houve um desabastecimento em 2016 e houve toda uma onda contra de uma de pessoas contra a vacina, né? E depois disso o Brasil acaba ficando aí na faixa de 60% de cobertura global das vacinas, o que é muito pouco, né? O desejável seria que a gente tivesse mais de 90%, como aconteceu em 2015, o engajamento de 95% de forma geral, tá? Dessa vacinação. Para que a gente consiga, né? Para a gente poder ter uma ideia temporal, né? A gente vê aqui esse gráfico é muito interessante, porque ele mostra, né, o sarampo nas suas estratégias de controle e incidência anual desde 67 até 1997, tá? Que foi a primeira vez que o Brasil assim estava próximo, muito próximo da extinção dessa doença. Então, o sarampo ele tinha uma incidência, né, uma doença de notificação compulsória. Aí, quando foi criado o Programa Nacional de Imunização, essa incidência do sarampo ela cai muito, tá certo? Mas logo depois ela volta a crescer, especialmente em outras populações suscetíveis. A campanha foi feita em crianças pequenas, mas não foi feita em crianças maiores, né? Então, o sarampo volta a fazer picos de incidência, né, de frequência da doença, até que começam-se as intensificações de campanhas, depois as campanhas estaduais e a primeira campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E quando isso acontece de maneira massiva, né, essa vacinação acontece de maneira massiva, a gente vê uma queda a níveis basicamente de zero da presença da doença no Brasil, né, já em 1997. Então, assim, a gente vê, pela história natural da doença, a gente vê, né, o quanto que a vacinação ela é importante para que a gente possa prevenir a presença da doença. E o que vai acontecer é o seguinte, como a gente viu aqui no ano de 1973 aqui, o Programa Nacional veio, começou a vacinar, houve uma queda na incidência do sarampo, mas depois, né, com o passar dos anos, as pessoas foram deixando de se vacinar e a doença volta a ter uma recrudescência até que seja feita uma campanha em massa. Então, é isso que vai acontecer, né, se a gente parar de fazer qualquer tipo de vacinação de doenças controladas hoje, elas vão ressurgir, especialmente se a gente ainda tiver focos da doença em algum lugar do mundo, né? Esse aqui é um gráfico, tá? Mais de uma avaliação mais recente, certo? E aqui, ó, a gente vê que a cobertura, né, para tríplice viral, primeira dose e segunda dose, olha como ela é baixa aqui, ó. Tá? Então, falando de sarampo, a vacinação ela cai como um todo, tá? Ela cai como um todo no Brasil inteiro. Olha a vacinação de tríplice da dupla tipo adulto em gestante, 19%. Então, a vacinação no Brasil cai como um todo, tá? Até chegar a esse ponto aqui de só 50% das crianças recebem a segunda dose da tríplice viral. Então, eles não ficam totalmente protegidos como era de se esperar do sarampo, tá?
E aí, quando a gente fala, né, em região norte, a gente ainda fica mais triste ainda, tá bom? Então, as coberturas vacinais, né, de acordo com a região do país. Então, a região norte, ela figura com a cobertura mais baixa em 2017, e em 2023 ela continua sendo a cobertura mais baixa de vacina. Agora, vocês imaginam, se em 2017 era de 66%, em 2023 ela foi de 37,5%. Então, assim, é uma cobertura muito baixa, e é por isso que a gente tem tanto que falar sobre vacina, que tem tanto que chamar a atenção da população geral sobre a vacinação, tá? Muito dessa campanha, né? Infelizmente, nós tivemos um governo anti-vacina, né? Nós tivemos, a partir de 2016, né, até o início desse atual governo do Estado, do Brasil, um governo anti-vacina, onde a população foi desestimulada de toda e qualquer forma para se vacinar, seja ela contra a Covid ou contra qualquer outra doença, tá bom? E isso aí a gente coloca esse movimento anti-vacina que nasceu na Inglaterra, infelizmente, e ele vem onde muito do que a gente faz, né, dessa desinformação das pessoas. As pessoas, elas acham que as doenças desapareceram e que elas não vão voltar, mas elas vão voltar. Se a gente deixar a doença tomar conta, elas vão voltar, tá bom? Deixa eu só permitir uma entrada aqui, parece que alguém gostaria de entrar. Só um minutinho. Não sei por que está acontecendo. E eu pedi para deixar todos. Vocês estão me vendo do ladinho da tela, né? Vocês estão vendo a minha tela, não é? A gente está vendo a tela e a senhora. Mas está vendo a minha tela com aparecendo mais 6 pessoas? Vocês estão vendo a minha tela ou vocês estão vendo a tela do meu PowerPoint? A minha tela, né? É isso que está me dando, me deixando agoniada, porque não era para ser assim, né? Bom. Ah, tá ótimo. Tá. Ah, sim, deve ficar melhor, não fica? Bom, então, assim, a gente tem infelizmente, a gente tem informações pseudocientíficas, né, que estão sendo utilizadas para tirar a crença, né, nas informações que são dadas. Então, vocês veem, nós tivemos, assim, documentado, no caso da Covid, só cerca de 6 a 8 casos de trombose relacionada à vacina da Covid, isso mesmo em idoso, que estava muito tempo deitado, etc. e tal. E isso foi divulgado amplamente como sendo uma consequência da vacina, certo? E que isso traria resultados, inclusive, insatisfatórios com criança, com tudo. Então, isso tudo é uma desinformação, né? E chama atenção também que as pessoas não conhecem as doenças. Então, só quem viveu nas décadas anteriores da vacina e viu muita gente morrer de paralisia infantil, de morrer de sarampo, de tuberculose, é que pode nos contar, né, a respeito do que é a doença. Como essas informações elas foram se perdendo ao longo do tempo, as pessoas costumam desacreditar dessa doença, tá? Então, a gente, só para falar um pouquinho, né, eu queria chamar a atenção que a gente tem a vacina na gravidez, tá certo? Esse aqui é um calendário de vacina na gravidez, e ele já visa, né, prevenir a doença também na criança também. Então, a mulher vacinada contra hepatite B, ela vai evitar da criança ter hepatite B. A mulher que está vacinada contra o tétano e a difteria,
ela já vai ter uma proteção maior, né, no pós-parto em relação às complicações que podem acontecer. Então, assim, já começa a proteção da criança lá na gravidez. E a gente tem, né, num calendário vasto de vacina das crianças, então aqui a gente tem por idade a vacinação. Isso é muito importante, isso aqui, as pessoas que forem falar de vacinação, gente, tem que ter esse calendário na ponta da língua, ainda mais se vai falar de vacinação de criança, tá bom? Então, a criança, ela faz vacina ao nascer, aos 2, 3, 4, 5 e 6 meses, depois ela faz a febre amarela aos 9 meses, aos 6 meses ela vai receber a primeira dose da Covid, tá? Depois, aos 7 meses, ela vai receber a segunda dose da Covid, e aos 9 meses ela vai receber a terceira dose da Covid mais a febre amarela. Então, ela tem vacina 6, 7, 9, 12 meses, 15 meses, 4 anos, 5 anos, caso seja necessário, tá bom? E para todas as idades, os 7 anos, eles vão tomar a dupla tipo adulto e HPV entre 9 e 14 anos. Então, esse aqui é o calendário básico da criança, tá bom? E a gente tem que estar na ponta da língua, né? Quais são as vacinas que a criança deve receber? Isso é muito importante. Às vezes, as mães, isso tudo está na caderneta da criança, a mãe não precisa fazer esforço nenhum, porque cada vez que ela leva para vacinar, o agente de saúde ou a pessoa que toma conta da sala de vacinação, ela já deixa avisado a mãe quando vai acontecer a próxima dose da vacina. Então, já vem escrito, geralmente elas colocam a lápis na própria caderneta da criança. Então, a mãe levou a criança aos 2 meses, certo? Ele recebeu as vacinas que estão aí, já vai sair escrito na vacininha de 3 meses a data da próxima vacina. As vacinas têm um intervalo entre uma e outra que é desejável. Normalmente, quando você faz vacinas de vírus, elas precisam ter pelo menos 30 dias. Vacina é assim, ou você toma tudo de uma vez, certo? Ou então você tem que ter um intervalo mínimo de 30 dias entre uma vacinação e outra. Então, assim, às vezes quando a gente vai fazer atualização de calendário vacinal, né? Então, crianças que perderam doses, a gente busca fazer o maior número de vacinas da primeira vez, né? Para que a gente faça já o reforço com um mês depois, para não atrasar ainda mais o calendário de vacinação dessa criança. Essa é a apresentação que hoje está na página do SUS, né? Do nosso SUS. Esse aqui, gente, é o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, tá bom? Então, assim, aqui são as mesmas vacinas colocadas de uma forma diferente, né? Assim, apresentadas de uma forma diferente. E quais são as vacinas que a gente tem disponível no serviço público, tá bom? Né? Gratuitas nas unidades básicas de saúde. Vocês conseguem ver aqui nesse cantinho? Então, a gente tem a BCG, a hepatite C, a vacina monovalente de rotavírus, a gente tem a pentavalente, né, que é uma associação da tríplice com a vacina do hemófilos, certo? A gente tem a VIP agora, certo? A gente tem a pneumocócica 10, é diferente um pouquinho das que tem na clínica, geralmente a da clínica tem a pneumocócica 13, 15. A meningocócica C, mas não tem a meningocócica ACWY. A meningocócica B, não há vacina meningocócica B na unidade básica de saúde. A influenza, ela está disponível, né, para crianças menores de 5 anos. A poliomielite oral, ela não está sendo usada mais, ela está aqui nesse calendário, mas ela não está sendo usada mais. A poliomielite que nós temos hoje à disposição é a poliomielite, a VIP, né, que é a vacina inativada contra a poliomielite. A febre amarela está, a hepatite está,
né, com dose única aos 15 meses. A tríplice viral, ela está presente, né? A vacina da varicela, ela também está presente, agora na forma de tetraviral, né? HPV, a vacina tríplice bacteriana celular, ela não está presente. Ela está presente não nas unidades básicas de saúde, mas nos centros de referência de imunobiológicos especiais, são os CRIs, tá? Toda cidade tem um centro de referência de imunobiológico especial, onde, né, pessoas com problemas específicos podem receber alguns tipos de vacina, tá certo? A dengue, ela foi feita na campanha somente para adolescentes, ela ainda não está à disposição, e a Covid-19 já está à disposição, tá? Mas depende muito de ter a vacina na unidade básica de saúde. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas eu queria, assim, que vocês acordassem um pouco, né, e fizessem alguma pergunta sobre vacina para mim. Tá bom? Professora. Tá todo mundo por aí? Estamos por aqui ainda. Eu fiquei só com uma pequena dúvida, que foi, a senhora falou, ou toma todas as vacinas de uma vez, ou dá uma pausa de até 30 dias. Por quê? Isso. Por que os 30 dias? Porque você não pode fazer 2 picos de estimulação do sistema imunológico. Você atrapalha, tá? Então, você, por exemplo, você toma uma vacina hoje, daqui 15 dias você toma a vacina, desculpa, depois de 15 dias você toma novamente a vacina, uma outra vacina, porque na hora que ela vai estar fazendo o aumento, né, o que a gente chama de boost, ela está fazendo esse boost, se você fizer uma outra estimulação, você pode atrapalhar. Então, o mínimo que você faz é com intervalo de 1 mês, entre uma vacina e outra, tá? Entendi, professora, muito obrigada. Bom, então vamos lá. Então, a vacina da BCG, né, ela é feita logo após o nascimento, até os 4 anos, 11 meses, na região do deltoide aqui, né, nessa região superior do braço, de forma intradêmica, ela não é subcutânea, ela é intradêmica, então ela faz até uma pápulazinha quando você faz, tá certo? Tem uma cicatrização longa, ela provoca uma pequena infecção cutânea aqui, que tem uma evolução de 12 a 24 semanas, tá? É uma vacina que costuma dar poucos efeitos colaterais e o ideal é que ela deixe uma cicatriz como essa que está aparecendo aqui na apresentação, certo? Algumas crianças não apresentam essa cicatriz, recebem a vacinação e não apresentam essa cicatriz. Hoje, a gente não faz revacinação mais. Então, não é feita a revacinação. Quem não tem cicatriz vai ficar, se adoecer, vai tratar a doença. Tá certo? Então, não é feita de novo. Por quê? Porque existe uma série de efeitos colaterais que podem acontecer, são mais raros. Então, você pode ter uma linfadenopatia regional supurada, que normalmente ele vem de uma aplicação mal feita e contaminação com bactérias dessa aplicação, certo? Uma ulceração, né, faz uma ulceração mais superior a 1 centímetro, que já é uma manifestação já de uma infecção local mesmo pelo bacilo. Um abscesso subcutâneo frio, que pode ser a presença, né, já fazendo a presença da tuberculose nas camadas mais profundas, e pode acontecer um abscesso quente, que esse abscesso já é relacionado à infecção bacteriana secundária, outras bactérias geralmente bactérias da pele. Então, mas a vacina BCG, ela é bastante segura, ela é bastante tranquila. O que a gente faz mesmo na pediatria é acompanhar essa evolução da cicatrização dessa vacina até que ela deixe uma marquinha no braço, como está aqui, certo? Se não houver o aparecimento dessa marquinha, hoje a gente não faz mais reforço da vacina BCG. Ok? A vacina da hepatite B, que é a próxima vacina que a gente vai falar. Não, pulou 2. Bom, a vacina da hepatite B, certo? Que também é tomado ao nascimento.
Ela é tomada uma dose logo após o nascimento e ela é capaz de prevenir, né, a manifestação da doença. Então, ela toma uma dose logo após o nascimento, 1 mês e 6 meses. O esquema infantil, ela toma uma dose 0 e nos 2, 4 e 6 meses ela vai conjugada com a vacina pentavalente, certo? Então, a hepatite B, ela vai conjugada. Se você for tomar, os adultos e as crianças que não fizeram esse esquema infantil, hoje é muito difícil, porque nos postos praticamente só tem pentavalente, mas se alguma criança que chegou que nunca tomou, o esquema básico é uma dose, logo a primeira dose, a segunda dose com 1 mês e a terceira dose com 6 meses. Certo? Então, um adulto que nunca foi vacinado contra a hepatite B, ele vai receber este esquema, certo? No esquema infantil, é que ela vai ser usada dose 0, 2, 4 e 6 meses, juntamente com a pentavalente. Tá bom? É uma vacina que dá poucos efeitos colaterais, efeitos adversos, que é uma coisa que sempre os pais perguntam, o que meu filho pode ter? Geralmente é uma vacina que dá poucos efeitos colaterais. Normalmente, a pentavalente, ela tem os efeitos colaterais que ela tem mais importantes, são devidos ao componente, a vacina tríplice bacteriana, né? Que é a de tétano, coqueluche e difteria. A próxima vacina que a gente vai falar da vacina VOP vírus, mas a gente lembrar que hoje a gente está usando só a vacina de vírus inativado, tá certo? Aqui eu até preciso mudar isso aqui, eu vou até mudar agora, certo? Que agora são 3 doses no primeiro ano de vida, certo? 2, 4 e 6 meses, um reforço aos 15 meses e um reforço aos 4 anos. Tá bom? Quando a vacina ela era usada a VOP, certo? A VOP ela tinha uma incidência, né? Um caso para cada 1,2 ou 2,4 milhões de doses aplicadas. Então, assim, isso é uma coisa que a gente nem fala, porque se a gente tiver que falar, agora isso aqui desaparece com o uso da vacina inativada, tá bom? Então, a vacina oral de vírus atenuado, ela não é usada mais. Bom, opa, ficou para cima aqui, vamos passar para a próxima. A rotavírus, tá certo? A vacina de rotavírus, ela é feita, são gotinhas na boca da criança, ela é feita, são 2 doses, certo? Aos 2 e 4 meses. E ela tem um período mínimo que deve ser feito com 1 mês e meio, e máximo a primeira dose com 3 meses e meio, e depois com 3 meses, a segunda dose com 3 meses e meio, com máximo de 7 meses e 29 dias. Isso porque houve alguns relatos, né, de que a vacina podia induzir a formação de uma invaginação intestinal, mas isso já tem caído por terra. Mas, assim, o período de vacinação continua o mesmo, não tem mudado. Eu vou só voltar para a minha tela aqui, para poder liberar. Permitir todos. Permitir. É uma vacina também que dá muito poucas consequências, né? O que pode acontecer às vezes é uma manifestação leve de diarreia, alguns vômitos podem acontecer, mas eles são mais raros. A vacina tríplice bacteriana, que a gente chama, hoje ela vem conjugada, né? Na forma de pentavalente, ela tem o toxoide tetânico, o toxoide diftérico e a bordetella pertussis, inteira, inativada ou antígenos, tá? Hoje a vacina acelular, que é essas que
contém os antígenos, elas só são dadas hoje nos CRIs, mas elas podem ser dadas nas clínicas particulares, tá? Que usam a tríplice acelular para fazer. Ou então a hexavalente, que já vem com a acelular. O esquema é meio ml intramuscular, é feito na coxinha, como está aqui na foto que vocês podem ver. Então, geralmente, a criança, todas as vacinas da criança é feito no vasto lateral, tá? No músculo vasto lateral. O esquema vacinal é 2, 4 e 6 meses, com reforços aos 15 meses e 4 anos, e reforços a cada 10 anos com a dupla tipo adulto. Certo? Ela é uma das vacinas que mais dá febre. Geralmente a febre ela acontece nas 24 horas seguintes à aplicação. Então, como eu disse, a vacina que vai realmente dar problema, né? Vai dar a febrinha, geralmente não é a vacina da hepatite B, mas sim a vacina tríplice bacteriana que vai junto, tá? Então, pode ter um edema temporário no local, febre nas 24 horas seguintes, pode acontecer o chamado episódio hipotônico hiporresponsivo. Geralmente ele foi descrito 1 para cada 12.500 doses, então a criança faz uma flacidez, certo? E ela fica assim mais sonolenta, com poucas reações. Então, assim, não é tanto que a gente, mas é uma vacina, é um episódio, ele é momentâneo, ele vai embora sozinho, não precisa ser feito nada, geralmente dentro das próximas 24 horas, a criança volta ao seu estado normal, certo? Mas, a partir do momento que você tem um episódio hipotônico hiporresponsivo, essa criança, ela deve ser encaminhada ao CRI, né, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, para receber a vacina acelular. Tá? Então, a gente não vai insistir fazendo uma coisa que pode dar problema para a criança, certo? Então, aqui está certo, está aqui, certo? Então, a gente, né, as indicações, as contraindicações, né, dessa vacina, por conta desse problema que ela pode dar convulsão. Então, quem tem anormalidades neurológicas graves ou sofre de epilepsia grave não deve receber o componente pertussis. Convulsões, reações anafiláticas, episódio hipotônico hiporresponsivo, encefalopatia nos primeiros 7 dias, devem ser encaminhados. Ou vão receber a dupla tipo adulto, tá? Ou vão receber a vacina tríplice acelular, que é essa DTPAzinho aqui. Bom, outra vacina, né, que faz junto, certo? Vai junto com a pentavalente, é a vacina contra o hemófilos influenza. Então, para quem não sabe, o hemófilos influenza é causador, ela visa, né, prevenir a meningite causada pelo hemófilos influenza, certo? Que é muito frequente em crianças abaixo de 5 anos. Ela não é uma vacina de bactéria inteira, ela é um polissacáride da cápsula do hemófilos influenza, conjugado com uma proteína. Então, ela é uma vacina que causa muito pouca manifestação, tá bom? Ela é dada juntamente com a pentavalente, depois ela tem um reforço com 6 a 12 meses após, ou ela é dada juntamente, ou após 1 ano é feita somente uma dose, tá? Então, a gente lembrar que essa vacina, ela é muito importante para as crianças pequenininhas por conta da prevenção, é chamada vacina da meningite, a vacina do hemófilos é chamada. A vacina pneumocócica, que é a próxima que a gente vai falar, ela também previne contra a meningite pneumocócica. Então quer dizer que eu dou vacina de hemófilos, meu filho nunca mais vai ter uma infecção de ouvido, porque ele também é um agente etiológico comum das otites média aguda. Mentira, tá? A proteção dela é mais de 90% para as doenças invasivas pelo hemófilos influenza, dentre elas a pneumonia e a meningite, certo? E a epiglotite. Mas ela não
previne sinusite, otite, que são causadas também por essa bactéria. A eficácia dela na prevenção dessas doenças é bem menos, bem menor do que quando se a gente fala da doença invasiva pelo hemófilos. Certo? Agora, só falando de uma outra vacina que a gente tem, a pneumocócica conjugada, certo? Que está lá naquele esquema de vacinação também. Então, vocês viram, né? Nos 2, 4 e 6 meses, o neném, ele recebe, tadinho, ele recebe 3 picadas e uma gotinha nos 2, 4 e 6 meses, tá certo? Então, a gente tem que, tadinho, eles ficam meio tristinhos mesmo de receber tanta vacina assim, tanta picadinha, né? Por isso que muitos laboratórios, especialmente aqueles presentes, né, nas clínicas particulares, eles conjugaram tudo. Então, vai hemófilos, pneumo, a tríplice bacteriana, que são 3, e a hepatite B, vai tudo numa vacina só. Então, é uma picadinha só na criança e a gotinha. Então, isso facilita muito para a adesão dos pais, né, para levar para vacinar. Tá bom? Ela protege contra 10 sorotipos do pneumococo, que também é um agente etiológico comum de pneumonia e de meningite na criança pequenininha, tá? É uma vacina que causa pouca reação também, só dor, eritema, calor local da aplicação. A vacina meningocócica C conjugada, tá certo? Ou a vacina ACWY, é uma vacina também que vai proteger com uma forma epidêmica da meningite causada pelo meningococo, certo? Então, a forma epidêmica dessa doença é a forma C, enquanto a ACWY são as formas epidêmicas, enquanto que a forma B, né, o meningococo B, é a forma endêmica, é a forma que está sempre, da doença está sempre por aí. Há uma proteção cruzada quando eu faço, né, do agente etiológico. Então, há uma proteção cruzada também para meningite meningocócicas B, mas é uma proteção cruzada, ela é mais específica para meningite C, tá bom? O esquema de vacina de 3 a 5 meses, com reforço aos 15 meses, certo? E hoje a CWY está sendo feita para adolescentes de 11 a 14 anos, essa forma, as que causam epidemia. Tá? Ela é feita intramuscular também, no vasto lateral da coxa, só que ela é feita nos meses intercalado com as outras 2 vacinas. Também é uma vacina que causa poucos efeitos colaterais para essa criança. A vacina tríplice viral e a tetraviral, né, que a tríplice viral, ela protege contra sarampo, rubéola e cachumba. A tetraviral, a gente soma esses 3 a presença da vacina contra a varicela, tá bom? E a gente também tem a vacina de varicela separada, também está disponível. Essa é uma vacina de vírus vivos atenuados, então todo mundo que recebe essa vacina pode fazer um sarampinho, uma rubéolazinha e uma cachumbinha ou uma varicelazinha. Vamos botar assim. Então, todas as pessoas, né, podem ter manifestações dessas doenças de uma forma bem mais branda do que seria a doença mesmo em si, tá? Mas realmente elas podem acontecer. O esquema vacinal para indivíduos de 12 meses a 19 anos aplicar 2 doses, tá bom? E na criança pequenininha, faz a tríplice aos 12 e a tetraviral aos 15 meses. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda que a vacina da varicela sejam feitas 2 doses, mas o governo só faz 1 dose, na tetraviral aos 15 meses. Vocês estão aí ainda? Está todo mundo tão quietinho? Sim, doutora. Então tá bom, fico feliz. É uma vacina que
pode provocar, como eu disse, né? Geralmente, todas essas doenças, elas têm um período de incubação mais longo. Então, eu vacino de sarampo hoje, eu não espero que nem na outra lá que vocês viram que dá febre em 24 horas. Geralmente, ele faz uma incubação e quando vai se manifestar, essa manifestação acontece cerca de em torno de 15 dias, de 10 a 15 dias após a vacinação. Então, por isso que às vezes é tão importante quando a gente saber se a criança tomou ou não. Às vezes a criança vem com uma febre, você não sabe de onde achar, e essa criança recebeu a vacinação cerca de 10 a 15 dias anteriormente, e pode estar relacionada, né, com essas doencinhas, né, as doenças com a manifestação bem branda. Então, um sarampinho, uma rubéola com pouca manifestação, uma cachumba com pouca manifestação, certo? As vacinas que a criança recebe, né? Porque todos esses vírus eles estão cultivados em células de ovo de galinha, tá? Desculpa, são cultivadas em ovo de galinha, certo? Então, essas pode ter resquício a crianças alérgicas, mas a criança que tem alergia, ela faz essa vacina sob vigilância, porque se ela tiver alguma manifestação, a gente vai tratar a alergia. A gente não deixa de fazer a vacina para a criança. Certo? A gente já está quase acabando, então a gente tem a febre amarela, né? A febre amarela é uma vacina que faz para todo mundo. Hoje, ela na criança, ela é feita aos 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. E depois que ela recebeu isso aí, ela não vai mais precisar se vacinar o restante da vida. Os adultos recebem dose única, tá? De febre amarela. Ela já está válida. Antigamente a gente tinha, né? A febre amarela era